Para dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre um assunto importante envolvendo as finanças esmeraldinas. Dessa vez quero comentar com vocês sobre a situação do Michael. Em entrevista exclusiva lá do canal do Jorge Nicola, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, acabou deixando ali claro essas situações, envolvendo tanto a diretoria alviverde quanto também a do Flamengo. Vale lembrar que o Michael foi negociado com a equipe carioca ainda lá no comecinho do mês de janeiro, no finalzinho do mês de janeiro de 2020, ali no comecinho do ano. E a tendência é que esses 38 milhões de reais na cotação da época seriam pagos em 4 vezes. Teve a paralisação do futebol, acabou que teve que atrasar essas parcelas e aí sim o Goiás renegociou. Mas de acordo com as próprias palavras do presidente esmeraldino, abre aspas, o Flamengo é um time parceiro, o Brasil é um amigo nosso, houve um atraso no caixa deles e nos comunicaram certinho. Nós refizemos o parcelamento de uma forma boa para todos os lados. Pagaram rigorosamente em dia, tudo certinho, zerado, não tem nadinha mais. Então, uma boa notícia para o Goiás, que ficou até feio, assim, manchado com o próprio Goianésia, que o Flamengo, óbvio, teve a responsabilidade da antiga gestão, que já deveria ter feito um pagamento inicial ao time do interior do estado, mas depois que o Flamengo deu essa primeira atrasada, acabou que o Goiás teve que também adiar os pagamentos ao Goianésia, e é feio demais, o Goiás como a principal instituição do estado, o Goianésia que, por que não, uma hora ou outra pode cair um outro raio desse e surgir um bom jogador lá, e queimar essas relações nunca é bom, Então a diretoria do Goiás conseguiu engatar também, tanto para o lado com a diretoria do Flamengo, quanto também na questão do Goianésia. O Flamengo que comprou o Michael lá do Goiás ainda em janeiro, de 2020, por 7,5 milhões de euros naquela ocasião, que dava mais ou menos 38 milhões de reais. A primeira parcela foi paga normalmente lá no dia 5 de fevereiro de 2020, cada dessas parcelas seriam em 2,5 milhões de euros, A segunda parcela, que seria no dia 15 de julho de 2020, mais ou menos naquela paralisação do futebol, o Goiás acabou adiando ela para posteriormente, obviamente. A terceira parcela seria no dia 25 de janeiro de 2021, a quarta no 1º de abril de 2021 e a quinta também seria a definir. O Flamengo quitou todas essas dívidas com o Goiás ainda no mês de abril, essa última parcela no mês de abril de 2021. Então, uma boa notícia, ainda bem, porque a gente imaginando, o Flamengo que tem o seu fluxo de caixa inteiramente completo, com aquela paralisação do futebol, todos os times acabaram sendo afetados, inclusive o próprio Goiás criando uma dívida absurda, principalmente com jogadores estrangeiros dentro do seu elenco. Então já deixando claro essa situação, inclusive aquela mais agora recente, que foi a transferência do Michael para o Al Hilal, o time lá da Arábia Saudita, o Flamengo que pegou toda essa grana e acabou tendo que repassar 1,36% ao Goiás, que não tem mais direitos econômicos do atacante, mas ainda tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, o jogador que passa do time dos 12 aos 23 anos de idade, o Goiás colocou no bolso certinho, 637 mil, assim que recebeu esse pagamento do Al Hilal ao Flamengo, aí sim já repassou ao Goiás sem grandes discussões, sem grandes abalos, como havia sido nessas suas parcelas, mas já deixando claro tudo certinho com o jogador. Ainda bem uma boa negociação, e é bom a gente ter assim uma certa, porque beleza, o torcedor do Goiás não vai gostar do Flamengo, mas as diretorias não podem ser rivais, sabe? Porque pinta um cara bom lá, ou até mesmo aqui, você pode negociar valores maiores, pode pegar um jogador por empréstimo ou algo nesse sentido. Então assim, pra gente torcedor, é óbvio que não, até soa estranho, ter boa relação, enfim, parece algo ruim, mas pelo menos com o Paulo Rogério Pinheiro ele já declarou ter boas amizades, tanto com os diretores do Flamengo, o Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, que vira e mexe acaba emprestando atletas para o Goiás. Não vejo isso com forma ruim, e muito pelo contrário, muito positivo essa questão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre também o atacante Michael, 26 anos de idade, quem sabe futuramente também retornando ao Verdão.